Sejam bem-vindos a mais um episódio do No Sofá da Minha Casa, um podcast que acontece literalmente no sofá da minha casa, para a gente sentar, para a gente conversar, para a gente refletir, aprender, se conectar e principalmente para a gente que está aqui no sofá e vocês que estão assistindo, para a gente se inspirar a ter conversas profundas no sofá da nossa casa também. É no sofá da minha casa. É no sofá da minha casa. E hoje comigo no sofá estou com Anete Oi. Santos, essa diva maravilhosa. Bom, se apresente, a gente vai falar sobre um tema muito legal, sobre amor, amizade, manutenção de amizade na vida adulta. Por que é importante a gente fazer a manutenção dessas amizades, investir nosso tempo? Acho que tem muita coisa legal aí pra gente falar sobre. Mas antes de tudo, se apresente. É muito bom estar de volta. Verdade. Estive no Psicologia Sincera uma vez, né? Mas acho que a proposta desse é totalmente diferente. E os nossos caminhos se cruzaram na faculdade, né? A gente sempre trocou uma ideia e a gente já teve ideias de projetos e coisas engavetadas, mas esse contato sempre rolou. Tô com um consultório hoje, atendo online essa leva de pandemia. Eu nunca pensei em fazer um consultório presencial. Trabalho com educação, eu sou educadora também, psicopedagoga, educadora parental, trabalho com crianças pequenas na escola, que é um baita desafio, mas acho que é um caminho bacana, sabe? De você trabalhar com o adulto, cuidando da infância dele e também cuidar das infâncias, pensando que essa infância vai chegar na vida adulta e como que a gente pode plantar ali sementes na sala de aula junto com aquela criança. Acho que é um pouco por aí. Eu gosto de também falar assim no início do episódio, né? Por que eu chamei essa pessoa para falar sobre esse tema aqui? E eu acho legal, assim, começar que muito do que me inspirou a te chamar você especificamente pra gente falar desse tema, a gente se identificava ali quando a gente se via nas redes sociais, muito nesse lugar de você ser uma pessoa que eu via ideais e valores e um olhar enquanto psicóloga muito parecido com o meu, assim. Me inspirava muito a forma como você se posicionava e posiciona, né? E aí, falando especificamente sobre esse lugar da amizade e de amor e afetos, isso tudo, ver você falando muito e batendo muito nessa tecla nas suas redes sociais, no seu Instagram ali como psicóloga, da importância das pessoas, e aí fazendo esse recorte de gênero, né? Principalmente de nós mulheres nutrirmos outras relações para além da nossa relação afetiva, amorosa, sexual. E você sempre falou muito sobre isso e eu pensei, cara, é ela, eu preciso chamar ela pra gente falar sobre essa importância de nutrir esses afetos, assim. E aí eu acho que a gente pode começar com uma pergunta de quando que você percebeu, não sei, ou como que foi esse seu processo de perceber a importância de nutrir esse âmbito da sua vida, assim, as amizades. Putz, pergunta difícil. Porque eu sempre fui uma criança muito fechada, né? Assim, eu tenho paralisia cerebral. Meus pais descobriram eu era bem bebê. Então, todo o meu processo de socialização na escola foi atravessado por essa vivência enquanto uma pessoa com deficiência, né? Então, eu acho que eu me escondia muito. Por muito tempo, enquanto criança e ali adolescente, principalmente, eu não conseguia me sentir pertencente a praticamente nenhum grupo de amigos. Eu tinha boas amigas, mas poucas nos tempos de escola. Mas quando eu chego na faculdade e vou ficando mais velha, eu me percebo também muito seletiva, assim, né? E sentindo essa necessidade de estar em contato com mais pessoas, de ter outras relações, né? Logo depois que eu comecei a faculdade, eu entrei no relacionamento que eu tô até hoje e eu sempre tive muito essa reflexão, assim, esse era o meu medo, do tipo, demorei muito pra conseguir uma relação bacana e essa relação é tudo pra mim, eu preciso cultivar essa relação e à medida que eu fui me entendendo enquanto pessoa, eu falava, cara, eu não posso ficar presa só a ele, né? Só a esse relacionamento como a minha fonte de companhia, como a minha fonte de cuidado, de inspiração e de troca, assim. Então, acho que principalmente ter entrado numa relação, né, relativamente cedo ali, eu tinha 19 anos na época, e estar nela até hoje, ela me impulsiona muito a ampliar, sabe? A não colocar ela no centro e a ter o tempo com as minhas amigas e a lembrar das coisas que eu gosto, dos livros que eu leio, dos cursos que eu gosto de fazer, do quanto que eu gosto de ficar sozinha, né? Eu sou filha
única, então tem um lugar muito especial da solitude prazerosa, de ficar no silêncio de casa. Então é um ponto, né? De não deixar essa vida que acontece muito padronizada te distanciar dessas relações de afeto e que te nutrem em outras instâncias também, né? Com certeza. E eu acho que você falou uma coisa muito interessante, porque eu achei curioso, né, você trazer esse lugar de que você tá numa relação amorosa há tanto tempo e desde tão nova, e que eu fiquei pensando, acho que vale a gente já dar entrada nisso, porque eu acho que a tendência é acontecer o contrário do que aconteceu com você, assim. Eu fiquei pensando, nossa, eu achei você muito sábia. Não sei se isso foi uma sabedoria interna ou se foi algo que você viu ou aprendeu, ou enfim, nos nossos estudos ali enquanto psicólogas, né, se você entrou em contato com isso, porque na verdade o que a gente sabe, né, é que acontece o contrário, na verdade, né, ainda mais nesse recorte heterossexual, que nós mulheres somos ensinadas a girar nossa vida em torno do nosso relacionamento amoroso, né, assim, isso é algo estrutural mesmo que a gente aprende. Então, eu fiquei pensando que eu acho que, na verdade, normalmente o caminho é o contrário, né, das pessoas ainda mais entrando num relacionamento novinhos, assim, até já atendi pessoas, assim, que desde muito novas estavam numa relação e aí, de fato, giraram a vida em torno, né, não tiveram esse movimento que parece que você teve, de buscar esse afeto em outros lugares, a companhia e tudo aquilo que a gente recebe, né, de uma relação amorosa. Então, eu achei muito curioso você trazer isso, porque eu acho que já vale a gente começar o episódio trazendo essa informação pra galera, né? Claro. Que é algo que a gente é educada, assim. A trajetória, vou dizer, natural, quando a gente não tem consciência de todos esses mecanismos e de Já todos tem esse roteiro pra seguir, né? É, tipo, exatamente. A gente tem esse roteiro que é, bom, se você entra num relacionamento, você vai dedicar seu tempo, sua energia e sua amorosidade àquele relacionamento, né? Achei muito curioso que você, desde nova, parece que já entendeu alguma coisa e foi indo pro caminho, não sei se contrário, mas diferente, que é, tá, eu preciso buscar isso em outros lugares. Mas quando eu paro pra pensar, né, você falou disso de história anterior, eu gosto muito dessa filosofia Sankofa, né, uma filosofia africana que vem dos símbolos adinkras, que são símbolos mesmo, várias simbologias que representam uma sabedoria, né, e uma filosofia que vai te guiar pra vida. O Sankofa é um pássaro com o corpo projetado pra frente, com o pescoço virado pra trás, segurando uma semente, e os pés fincados no chão. E a ideia é justamente essa, de você olhar pra trás e não ter vergonha de pegar o que ficou. A tradução literal é: não é tabu pegar o que ficou pra trás. Então você olha pra o que aconteceu lá atrás pra construir o seu futuro, mas com os pés no chão de que você tem o agora. Então essa construção lá de trás vai te ajudar a olhar pro presente e olhar pro futuro. E pensando nesse movimento de Sankofa, eu olho muito pras minhas referências de relacionamento da minha família, né? Acho que isso é um puta movimento, assim, quando a gente pensa em autoconhecimento, em processo terapêutico, quais são as nossas referências de relacionamento. E as mulheres da minha família, praticamente todas, vêm de uma dinâmica de viver em prol das relações, né? Tem um fundo cristão muito forte, muito patriarcal, em que aquele era o projeto, né? E não é que elas estivessem ali incomodadas com aquilo, não tinha outra perspectiva de romper. Sim. Porque aquele era o plano: casar, ter filhos e manter essa família tradicional, né, cis, hétero, dentro daquela norma. E me vem assim, e o afeto é concentrado ali. Isso, no totalmente, âmbito da família e do totalmente. relacionamento, né? A família, ela vira um projeto, né? Um projeto de investimento. Não que a família não possa ser um projeto, eu acho que é um caminho. A gente pode pensar a família de outros lugares. Sim. Mas o lugar que eu olhava, né, o que eu vivia era que acabava ali. Não tinha um espaço pra, eu vou passar o ano novo com uma amiga que eu não vejo há muito tempo porque eu tenho que estar com o meu marido. Ou então o meu marido tem que estar junto comigo, mas eu queria passar o Natal com a minha irmã, mas eu tenho que estar na casa que o meu marido tá. Então era uma coisa que me sufocava muito. E eu pensava, cara, o que eu vou ser profissionalmente então? O que eu vou querer estudar? O que eu vou querer conhecer? E daí eu acho que eu fui fazendo esse movimento de não querer repetir, olhar pra trás, pegar o que aconteceu e criar uma coisa diferente nesse presente, sabe? E ser mais intencional nessa manutenção e nesse meio de caminho, né? Eu conheci a Bell Hooks, eu li a primeira grande bíblia, o classicão, Tudo sobre Amor. E ela tem o capítulo, né, sobre comunhão e sobre amizades,
tá ali, inclusive. Logo ali. Que ela fala muito sobre isso, assim, que se o seu relacionamento amoroso não suporta a sua rede de amizade, isso não tá certo, porque não tem uma disputa. Vamos fazer 1 minuto de silêncio. Eu tenho um ritual aqui no sofá Vamos. da minha casa, que é a gente fica uns segundos, não é nem 1 minuto, em silêncio quando algo muito importante é falado. Eu acho que você falou uma coisa muito importante, que é esse lugar de que um relacionamento amoroso que não suporta... Repete essa frase. Um relacionamento amoroso que não suporta as suas relações de amizade, ele não é sustentável a longo prazo, assim, com qualidade, né? Pensando, acho que mais nesse Em sentido. qualidade. Ele pode ser sustentável sendo disfuncional, te fazendo sofrer e você ali mantendo o ciclo, né? Porque é isso, e a Bell Hooks, ela trabalha muito essa referência de que é muito errôneo a gente achar que a nossa referência de família, a nossa primeira grande referência de família, vai ser a família nuclear ali. Pai, mãe, irmãos, quem tem. O quanto que aprender a amar através dos amigos é algo muito grandioso, Sim. assim. Sim, eu pensei assim, se a gente pensar, né, porque a ideia social é que a nossa referência de afeto seja a família, inicialmente, e depois o relacionamento amoroso, né? Ou vice-versa, o relacionamento amoroso e depois a família. Só que a família, num geral, se a gente pensar numa ideia estrutural social, ela é construída muito atravessada pelo patriarcado. Até se a gente pensar, assim, em colonialismo, né? Não, total. E nesse Mecanismo de lugar. controle, né, das Nesse lugar de pessoas. controle, de posse, de exploração de alguma forma daquelas relações. Então, não é que são todas as famílias, tá, gente? Mas a ideia de família, da forma como ela é estruturada socialmente, não é, infelizmente, esse mar de flores, né? De um amor saudável, de um amor que leva em consideração individualidade. É, infelizmente, construído em ideias muito abusivas. Totalmente. Então, o que acontece na minha experiência pessoal e na minha experiência clínica, na maioria das vezes, é que, na verdade, nesse ambiente que é para ser nosso exemplo de amor e afeto, acaba sendo mais um exemplo de disfuncionalidade e de comportamentos muito abusivos. De novo, não generalizando, você pode ter tido uma experiência muito positiva e de muito amor e afeto. Que bom, né? E de Importante relações ter. saudáveis. Que bom. A gente gostaria que essa fosse a experiência de todo mundo, mas o que a gente tá falando aqui como padrão, normalmente não é exatamente por isso que a gente tá falando, né? Porque é estruturado em ideias muito abusivas e muito disfuncionais. Então, eu acho muito importante isso que você tá falando, porque é isso, a gente é vendido essa ideia que é pra ser nossa referência, aí a gente olha pra essa referência e, na maioria das vezes, vê comportamentos muito disfuncionais e muito adoecedores. E aí, onde que fica a nossa referência de um amor e uma relação saudável? E a gente falando sobre esse assunto, eu vi ali que você tinha o Tudo sobre o Amor da Bell Hooks, acho que vale a gente trazer ela pra roda, né? Ela fala assim no capítulo 8: a maioria de nós é educada para acreditar que encontraremos o amor em nossa primeira família, nossa família de origem, ou, se não lá, na segunda família, que se espera que formemos comprometendo-nos em relacionamentos amorosos, exatamente o que você falou agora. Particularmente aqueles que levam ao casamento e ou a vínculos que durem a vida inteira. Muitos de nós aprendem ainda na infância que amizades nunca deveriam ser vistas como tão importantes quanto os laços familiares. Nossa! E tem mais. Entretanto, a amizade é o espaço em que a maioria de nós tem o seu primeiro vislumbre de amor redentor e comunidade carinhosa. Aprender a amar em amizades nos fortalece de formas que nos permitem levar esse amor para outras interações com a família ou com laços românticos. Eu já estou um pouco emocionada ouvindo essa parte. Pode acabar o episódio agora. Eu acho que o episódio acaba aí. Vamos deixar assim. Enquanto isso, a vem a gente Bíblia. grava a nossa Bíblia. Eu realmente fiquei emocionada, porque eu lembro que quando eu li esse capítulo, eu pensei, cara, eu acho que essa foi uma experiência. E não querendo necessariamente jogar fora, por exemplo, tudo que eu recebi em termos de afeto, né, do âmbito da família, porque teve muito afeto. Mas é isso, é um afeto diferente. Era um afeto com mais dificuldade de lidar com individualidades, mais dificuldade de lidar com diferenças. Então, eu lembro que ao longo da minha vida, e ainda mais na minha vida adulta, cada vez
vez mais, eu vou vivendo relações e até, assim, de uma forma muito diferente de como é até no âmbito amoroso, assim, porque eu fui me percebendo também ao longo da adolescência, vida jovem adulta, e aí eventualmente eu fui, né, com a terapia, tomando consciência dessa repetição de padrões tóxicos e abusivos mesmo, que eu mesma reproduzia, né, que eu vi, que a sociedade de alguma forma também entra nesse lugar de introjetar, né, esses comportamentos e essas ideias na nossa cabeça de posse, de ciúme, enfim, né? E eu lembro que na amizade foi, eu acho que realmente o primeiro lugar que... Eu lembro de uma sessão de terapia, assim, que eu tava falando de... Eu acho que era uma questão de ciúme mesmo. Mas entre amigos ou... No meu relacionamento amoroso. Ah, tá. E aí a minha psicóloga perguntou, essa dinâmica, esse sentimento dessa forma aparece nas suas amizades? E eu falei, cara, não. Para algumas pessoas aparece, porque eu sei que algumas pessoas também vivem essa sensação de posse, né? De uma dificuldade de lidar com a individualidade, com a diferença também nas amizades, né? Mas esse é um ponto que, inclusive, a Bel fala... A Bel, que ela cita nesse capítulo, que se você não toleraria certos comportamentos na sua amizade, não faz sentido você tolerar isso no relacionamento amoroso. Sim. Né? Então, a amizade toda hora é um parâmetro, tanto para o que a gente precisa se aproximar, tanto do que a gente precisa se distanciar, porque quando o relacionamento amoroso acaba, quando a família vai ali em ruínas, quando a família te decepciona em alguma medida, pra onde você vai? Exatamente. Você vai pra casa de um amigo, né? De uma amiga. Você vai conversar com ela sobre isso. Exatamente. E eu fiquei pensando no conceito, um dos conceitos, né, de autonomia da Gestalt terapia, nossa abordagem, que fala desse lugar. Autonomia não é sobre você não depender de ninguém e você viver de uma forma 100% independente, porque isso não existe. E até se uma pessoa se colocar essa ideia, esse projeto, ela vai ver muita solidão, né? Assim, o afeto é importante. Então, o conceito de autonomia vem num lugar de quanto mais pessoas você depender, mais autônomo você é, né? Que é muito diferente de você se estruturar e instaurar em uma só base. Totalmente. Que é isso que você falou. Se você só nutre o afeto no âmbito familiar, por exemplo, né, que inclusive a gente pode falar um pouco desse conceito, né, de introjeções da nossa abordagem, que basicamente são essas ideias, essas crenças, esses valores que são impostos de alguma forma na gente, né, que a gente aprende, e muito principalmente ali na época da infância e adolescência. Da adolescência muda um pouco, mas ali da infância a gente não tem um processo de um pensamento crítico e uma assimilação daquilo que nos foi dado, né? Então tem essas frases que muitas famílias falam, tipo, amigo é só seus pais e seus irmãos, pra quem tem irmãos. Não existe isso, não existe isso, né? De amigo. Amigo é só quem tá aqui entre essas quatro paredes dessa casa, isto é, a família. Desqualificando muito o lugar das amizades. E o que acontece, sem esse processo de conscientização, né? Que eu acho que ao longo da vida e da terapia a gente vai resgatando essa consciência de si, de perceber, nossa, verdade, isso que eu tô fazendo não é necessariamente porque é algo meu, mas é porque é algo que me foi dado e eu só não tinha consciência. Porque eu fiquei pensando que o que acontece muitas vezes é as pessoas repetirem, assim, a partir dessas falas, por exemplo, e não nutrirem, por exemplo, né, relações fora da família. E aí eu pensei nesse caso, por exemplo, que você falou, quando a sua família te decepciona, que vai, né, afinal relações, assim, até amizades decepcionam, relações decepcionam, mas se você só tem esse núcleo e sua família te decepciona, ou se você percebe muita violência dentro desse espaço e você não nutre, Importante. Pra onde você vai? E você traz esse conceito da introjeção, eu lembrei de outros dois, também desse gestaltês, mas que é muito acessível, como a gestalt, né, de maneira geral, suspeita, que é a ideia do autossuporte e do heterossuporte. Exatamente. A gente precisa disso o tempo todo. Autossuporte é nossa capacidade de se sustentar, né, de dar conta das nossas questões, de saber que, no fim das contas, é a gente com a gente mesmo para algumas situações. Sim. E o heterossuporte é a nossa capacidade de contar com o outro, Sim. com estar em relação para sustentar os momentos da vida, né? Então,
ideia dessa interdependência e de você buscar muito mais essa autonomia do que ser independente, fala muito desse lugar de você ampliar a rede. Acho que o grande ponto é sair um pouco desse movimento de centralizar. Antes era só na minha família as expectativas que eu nutria com eles. Agora é só no meu relacionamento de longo prazo. Então, assim, quais são as outras fontes de suporte que você tem? Né? Eu tô lendo aqui agora na sua bandeira. São tantos amores possíveis. Nossa, é verdade. O amor pela arte, o amor por um lugar, o amor por aquele que nasce, o amor por um amigo, o amor pela ancestralidade, o amor genuíno, o amor construído, o amor pela vida. Então, se a gente for pensar em cada um desses amores como um núcleo de relação, putz, você vai desenvolver um hobby, seu hobby vai ser seu auto-suporte e vai ser algo que vai te sustentar quando você tá mal, quando você tá frustrado, quando você tem uma expectativa ali que te quebra, quando você menos espera. Se você tem uma boa rede de amigos pra te encontrar quando você precisa e quando não precisa também, isso vai te dando esse sopro de vida, né? Então acho que o grande ponto é esse, talvez não focar só na amizade em si, mas da gente fazer esse exercício de se entender como plural. A gente é pluralidade e potencialidade, e entender isso em diferentes grupos de relacionamento é também muito importante, né? Com certeza. Ainda mais pensando nesse atravessamento enquanto mulheres, assim, né? Porque eu fiquei pensando agora ouvindo você, eu acho que essa frase pode parecer um pouco clichê, assim, mas o quanto que realmente foram as mulheres da minha vida, tanto dentro da minha família, mas muito fora também, assim, as amizades com mulheres que eu construí ao longo da minha vida que me salvaram em alguns momentos, assim. Aí tem isso, não só porque eu tive a sorte e o privilégio de nutrir boas amizades com homens, tanto héteros quanto não, que tinham um espaço de profundidade, de sensibilidade, de falar sobre sentimentos. Eu também gravei um episódio, né? Eu falei com o Gabriel Calmo sobre masculinidade e vulnerabilidade. A gente falou um pouco sobre como tem pouco espaço para isso entre os homens, né? Também por uma questão de socialização, da forma como eles aprenderam o que é ser homem. E não é ter momentos como esse, né? Dentro de um ideal, né? Não deveria ser assim, mas é o que na maioria das vezes acontece. Mas eu ia falar isso, assim. Então, não foram só minhas amigas mulheres, também tenho alguns bons amigos homens. Mas, assim, tem uma coisa ali no lugar da amizade feminina, de você se encontrar, fazer um pouco do que a gente estava fazendo antes da gente começar a gravar. Botar um suquinho de uva no copo, cortar um pão francês, botar uma manteiga e conversar e falar de sentimentos e falar da vida e poder ter esse suporte. Antes de você chegar também, tava lembrando, por isso que eu tô tão inspirada em fazer esse episódio, eu tava contando pra uma amiga sobre esse processo de início do No Sofá da Minha Casa, né? Sobre o processo de finalização do meu outro podcast, Psicologia Sincera, e de início desse podcast, de como que tava sendo difícil pra mim, assim. E, cara, ela se emocionou me ouvindo e falando, né, assim, caramba, tá sendo tão bom te acompanhar, eu tenho tanto orgulho de você. E receber isso, assim, e de um lugar tão altruísta, Total. e que leva tanto, assim, ela não tá ganhando nada com isso, ela tá só me acompanhando. E que eu trago essa diferença nas relações familiares, porque, mais uma vez, não é que isso não pode existir nas relações familiares, mas tem uma coisa de que, num geral, quando a gente fala de relações familiares, principalmente pais com filhos, e até filhos com pais, tem muita expectativa. Tem muita expectativa e eu acho que, além disso, uma relação de amizade não é uma relação familiar, né? E quando a gente entende que cada relação tem o seu propósito, tem o seu lugar e que não é uma disputa, porque eu acho que é um pouco do contrário, né? Assim, é muito interessante se a gente for pensar na sociedade neoliberal que a gente vive, os mecanismos de controle em prol da família, né? Se a gente for ler um pouquinho sobre a família neoliberal, essa mulher que também vai trabalhar para poder sustentar esse sistema, então você vai botar o filho na melhor escola para ele desenvolver as habilidades que vão ser necessárias para manter a roda girando. Então, é lucrativo, estruturalmente falando, você perpetuar essa ideia de que o amor tá na família, de deixar aquilo ali centrado, porque se você diversifica os seus afetos e as suas redes, isso te distrai de lucrar e de continuar reproduzindo e mantendo essa roda girando. Total. Né? Então, assim, não é uma disputa, e eu acho que esse é o meu grande desafio, né? Quando eu trago a discussão no meu Instagram, quando eu
trago pras sessões, né? Do tipo, quando você começa um relacionamento sério, é essa hora que você tem que resgatar todos os seus outros interesses. Com Né? certeza. Exatamente quando a relação começa, porque o relacionamento amoroso não é pra ele estar no centro, assim como não é para as amizades estarem no centro e você não abrir espaço. Um minuto de... Não, pode falar, depois eu falo. Não. E você não abrir o espaço para as outras pessoas também entrarem, mas cada uma tem o seu propósito e não tem ninguém, quem tá no centro tem que ser você. Que bom que eu não te interrompi, tipo porque esse eu ia copo falar. Aqui, ó, tá vendo? Esse copo é você. O copo é você. Aqui são tudo Aqui, que tá ó, em você. volta, te mantém girando. Sim. É isso. Você chegou no lugar que eu ia circularidade. chegar. Eu quase te interrompi, mas era pra eu trazer isso, assim, quem tem que estar no centro é você. Exatamente. E é isso. E eu fiquei pensando em duas coisas ouvindo você. Primeiro que realmente não é para ser uma disputa, mas eu acho que um grande diferencial muito gostoso das amizades é que você escolhe. Você tem a autonomia pra escolher. O relacionamento amoroso também, né? Mas assim, você tem autonomia pra escolher quem vão ser seus amigos, assim. E isso é tão incrível, né? Assim, que fala muito mais desse lugar da autonomia e da possibilidade de escolha, né? E claro que também na família, quando você tem um membro da sua família que você não gosta, você não sente confortável, tem alguma dinâmica de violência, você pode também escolher, assim. Claro que não quero trazer... né? Não quero trazer como se não tivesse escolha. Mas mesmo que você escolha não conviver mais com aquela pessoa, não tem como você escolher... Assim, você vem daquela pessoa de alguma forma, assim. Aquela pessoa tem algum tipo de relação com você independente, né? E até na Gestalt a gente fala sobre isso. E eu não vou... O que eu vou falar agora não é sobre você escolher ou não conviver com uma pessoa. Porque, mais uma vez, quando envolve principalmente dinâmicas de violência, o importante é poder escolher distância disso. Mas eu falo nesse lugar de também, mesmo escolhendo distância, fingir que algo não fez parte de você, o que não faz parte de você, o que não te atravessa de alguma forma. Nem que seja escolher nunca mais interagir com aquela tia, nunca mais interagir com aquele irmão, com aquele pai, com aquela prima, sei lá. Dentro da relação que é essa relação que representa algum tipo de violência dentro do âmbito da família. Mesmo que você escolha não ter aquela relação ativamente, aquela pessoa existe no seu campo emocional, né? E aí a gente sabe que fingir que as coisas não existem e não nos atravessam, mas trazem sintomas do que... Enfim, saúde, né, de alguma forma. Então, essa é uma coisa que eu pensei no lugar da escolha. E a outra coisa que eu pensei que eu acho muito importante, o que você falou, de quando você entra no relacionamento, aí sim que é pra você investir em você e nas outras relações, porque é o contrário do que as pessoas fazem, no geral, né? Que normalmente é depois do término que tem esse processo de... resgatar. Resgate de si. Sendo que se tem um resgate é porque em algum momento você deixou perder algo que agora tá precisando ser resgatado. Como que é não precisar perder essa instância na sua vida pra você se resgatar? Silêncio pra sentir. Eu vou pegar outro trecho. E aí, a gente tem a voz da deusa falando de novo sobre isso que você tá dizendo. Quando ela fala, ainda no capítulo 8, na página seguinte, aquela que eu li, quanto mais verdadeiros nossos amores românticos, menos nos sentimos compelidos a enfraquecer ou cortar laços com amigos para fortalecer os vínculos com os nossos parceiros ou parceiras. A confiança é a pulsão do amor verdadeiro, e nós confiamos que a atenção que nossos parceiros dão aos amigos, e vice-versa, não tira nada de nós, não nos diminui. O que aprendemos com a experiência é que a nossa capacidade de estabelecer conexões de amizades profundas fortalecem todos os nossos laços mais íntimos. Vamos voltar aqui. Qual que é a página? Gente, leiam esse livro, por favor. É a 167, né? 167. Cara, essa parte. Quanto mais verdadeiros nossos amores românticos, menos nos sentimos compelidos a enfraquecer ou cortar laços com amigos para fortalecer os vínculos com os nossos parceiros. Por favor, leiam esse livro. É isso, e quando você lê um livro desse, que foi... Eu li exatamente ali na meioquinha de 2018, 2019, eu tava 1 ano e meio de namoro, né? Aquilo foi virando a chave. Então eu já fui construindo a base do relacionamento
relacionamento é, ó, eu tenho a minha galera, então eu vou estar com elas. Vão ter momentos em que você vai estar junto também, porque vai fazer sentido, vão ter momentos que não vai fazer sentido. E a gente vai construindo essa relação, e é o que ela fala aí, né? Não tem espaço pra disputa, né? Não é deixar um em detrimento do outro, é como que eles podem coexistir como um sistema que nutre a nossa veia e a nosso corpo, pensando num lugar de alimentação mesmo, né? Alimentação de afeto. A gente precisa disso pra estar vivo. Tanto que um dos primeiros sintomas de que alguém não tá bem é quando essa pessoa se afasta. Exatamente. Quando você vê que a pessoa não tá saindo muito de casa, ou você conhece, né? Ela é de mandar mensagem sempre, ou tá postando uma foto, tá fazendo alguma coisa. A pessoa para, você já fica tipo, opa, será que aconteceu alguma coisa? Porque ela tá se distanciando da relação, ela tá se distanciando do contato e do que acontece no do encontro, né? E aí me vem até uma coisa assim, de alguma forma se distanciando de si, né? Porque se a gente só é em relação, isso aí não é segundo a gente, é segundo a Gestalt terapia, a nossa abordagem. Se a gente só é e existe em relação, quando a gente não tá em relação, o que a gente é? Ou quando a gente só tá em uma relação, e uma relação bem disfuncional ou bem violenta, o que a gente é? Porque quando você falou, né, esse lugar de você resgatar isso, e você tá com as pessoas ou com o seu parceiro ou sem ele, me veio uma cena, assim, bem comum na minha vida, né? Parecido com o que a gente tava vendo ali, que eu falei, né? Mas assim, eu com as minhas amigas, e, cara, eu sou isso também. Tem uma coisa de você nutrir você nutrir uma parte de você, né? Desse lugar da troca, que é inclusive um dos grandes... Uma das grandes bússolas desse podcast, que é o que acontece quando a gente tá em troca, a gente vai se enriquecendo e a gente vai se nutrindo, né? Então, como que é complicado e que infelizmente acontece muito, porque mais uma vez a gente foi educada a isso, é como que vai, não sei se essa é a melhor palavra, mas empobrecendo mesmo, assim, de muitas coisas quando a gente centraliza a vida. Nem que essa relação possa ser ótima, tá? Porque às vezes é uma relação muito gostosa em muitos aspectos e saudável, né? Até certo ponto. Porque, mais uma vez, se para essa relação existir, mesmo que seja com coisas muito boas, que não seja uma relação com violência, que não seja uma relação, né, com comportamentos abusivos, mesmo assim, se para ela se sustentar precisa, mesmo que um dos parceiros, né, porque pode não ter uma coisa explícita de não, você só pode viver e se relacionar comigo. Às vezes é uma escolha consciente ou inconsciente de ambos, das pessoas envolvidas. Então, mesmo que seja a priori muito saudável, né, assim, como que é isso, né? Será que é realmente tão saudável mesmo? Se para existir tem que ser dessa forma fusionada? Total, e essa é uma boa pergunta, né, do tipo... Quando tira a relação da equação, o que fica seu? Quando você tira isso, o que sobra, assim, né? Não sobra nada? Você não se vê fazendo nada? Ah, não, porque essa relação, ela centraliza minha vida social, a minha vida amorosa, os meus interesses, que são muito ali conectados com o da outra pessoa. Às vezes até a vida profissional. A vida profissional, a vida financeira. Eu ia falar isso. Né? Então essa é uma excelente pergunta, assim, estou num relacionamento ou vou entrar em um relacionamento. Se essa relação sai, se eu me penso fora dela, eu consigo me imaginar com outras pessoas fazendo outras coisas e acho que isso é um exercício muito de ir contra isso é um exercício de resistência, assim, acaba sendo um ato político, porque viver é um ato político. Né? As nossas escolhas falam muito sobre como a gente é, mas como que isso reverbera socialmente, né? De maneira geral. Acho que o ato de resistência é esse exercício de você todo dia se pensar na potencialidade. Se pensar em não se reduzir a uma coisa tão pequena, né? E tô com dificuldade de achar uma palavra aqui, mas de uma coisa tão limitante, só que é uma dinâmica relacional. Exato. Né? Sendo que você pode ser mais expansiva. E isso é que é bacana. Vão ter relações que você pode ser muito expansiva, que você pode ser 100% ali. Vão ter outras que um outro lado, às vezes, mais pragmático, mais racional vai aparecer. Tem uma terceira que o lado mais lúdico, que o lado mais abstrato aparece de alguma forma. E que bom que tem essa diversidade, né? Cara, e eu fiquei pensando, ouvindo você, me veio... Não sei nomear ainda a sensação. Uma coisa de expansão mesmo de vida, porque eu fiquei pensando, cara, a gente pode ser tantas coisas. E não é num sentido de que você é, assim, tipo o filme lá, fragmentado, né? Assim,
27 personalidades personalidades diferentes. Não é isso, mas ao mesmo tempo é que você pode ter muitas... Você tem, né? Todos nós temos muitas partes e muitas potencialidades, exatamente isso. Com quem que você consegue ser um pouco mais sério e falar de coisas um pouco mais profundas? Com quem que você consegue encontrar e parecer que vocês duas, ou vocês dois, têm 6 anos de idade, assim, ser um total idiota, sabe? Exatamente. Com quem que você pode encontrar e pensar projetos juntos? Com quem que você pode encontrar e beijar e transar? Assim, tem tantas coisas em você, né? E podem ter tantos esses espaços. E por que que a gente cisma que uma pessoa precisa ser fonte de suprir absolutamente todas as nossas partes? E que prepotência também a gente achar que a gente é capaz de suprir absolutamente todas as partes e todas as necessidades do outro, assim. Total, nossa, falou tudo. E eu concordo muito quando você fala que é um ato político. Mais uma vez, fazendo esse corte de gênero, ainda mais como mulheres. Porque, a priori, é nos dado de que a gente não tem nem a possibilidade de se pensar fora daquela relação. Ainda mais quando a gente decide casar. Não é pra sempre. Não é até que a morte nos separe. Então, que ato de resistência que é você se permitir se pensar fora daquela relação. Total. E trazendo, né, mais um saber ancestral e africano, essa lógica dos quilombos, né? Os quilombos, para além de serem um espaço, né, historicamente, pensando no processo de colonialização, de resistência e de luta ali, que recebia, né, as pessoas escravizadas que estavam foragidas, tem uma lógica de construção de comunidade, né? Uma lógica do conceito do Ubuntu, que é eu sou porque nós somos, essa coisa que circula. Então eu acho muito bacana também aprender um pouco com esses saberes, né? Acho que resgatar um pouco os saberes dos povos originários, o que Ailton Krenak, né, fala sobre a vida não ser útil, e de a gente pensar essa dinâmica do coletivo. Da se comunidade. A gente consegue se ver, exato, em grupo, né, nesse grupo maior, vai ter espaço para ampliar essa reflexão, não vai ter só a dinâmica do relacionamento amoroso, né? E o quanto que a gente ganha estando em coletivo, o quanto que eu aprendo com você, você aprende comigo e a gente aprende com o outro, e a coisa expande. Acho que esse é o outro ponto, né? A gente sempre se pensar em expansão, a gente pode expandir. E se um relacionamento tira a nossa possibilidade de expansão, seja esse relacionamento uma amizade, às vezes, muito antiga, que não faz mais sentido, né, de nutrir, seja o relacionamento amoroso, uma relação familiar ali que... Vamos criar outras estratégias, porque você é expansão, nós somos expansão, mas vão ter coisas, né, nessa dinâmica social, estrutural, Total. que vão minar essa possibilidade de expansão, e especialmente nós mulheres. Sim. Né? Não, e muito importante você falou, porque eu fiquei pensando realmente nesses muitos atravessamentos, né? Porque o ideal de sociedade, pelo menos que eu tenho, é que todos tenham a possibilidade minimamente igual, assim, não minimamente, né? Queria que fosse mais, mas assim, todos tivessem a dignidade de ter acesso a recursos que os ajudem a expandir, né? Mas o que a gente sabe é que não é o que acontece, né? Assim, porque pra mim fez muito sentido isso que você falou, né? Somos expansão, mas algumas pessoas têm mais essa possibilidade, né? Totalmente. Por, enfim, diversos atravessamentos. Gênero, raça, classe, dentre muitos outros, né? Enfim, mas é isso, né? A ideia, o ideal é que a gente cada vez mais vá lutando e tentando caminhar para um lugar em que a gente possa usufruir disso que os povos originários já estavam falando lá atrás, né? Totalmente. A gente possa botar isso em prática. Totalmente, que é uma lógica de se pensar vida e relação muito diferente dessa lógica ocidental, né? Exato. A lógica ocidental, essa que eu falei do Ubuntu, né, e do Quilombo, ele vai contra o individualismo. Total. Né? Uma coisa é você ter a sua individualidade, agora você viver no individualismo Coisas outra diferentes. totalmente diferente. E eu tava até vendo um vídeo de uma menina esses dias falando
exatamente isso que você falou, assim. Se você não tem condição de começar uma terapia agora, fortaleça os seus vínculos de afeto. Sim. Assim, tipo, primeiro passo, né? Vai buscar autoconhecimento em outras fontes, porque a terapia, ela é um nível de aprofundamento, né, emocional das questões, outro totalmente diferente, requer um investimento financeiro muito pesado, e a gente sabe que não é acessível. Então, acho que um primeiro grande passo é isso, né? Tá difícil, tá vendo que vai no vínculo. Sim. Vai nos afetos. Sim, até porque eu fiquei lembrando que eu tava gravando com a Érica e a gente tava falando de autoestima e a gente chegou nesse lugar, assim, a terapia por si só não rola. É também a gente descentralizar, daqui a pouco a gente vai gravar sobre isso, a gente descentralizar dessa ideia de que a terapia por si só sustenta, né? Porque fica de novo no individual e não é assim. Assim, uma boa terapia sem bons vínculos Não rola. que sustentem e de alguma forma potencializam potencializam mesmo esse trabalho que está sendo feito na terapia, não rola, assim. Pode até rolar, mas é um trabalho muito menor e muito mais difícil. A gente constrói a autoestima, a gente constrói senso de autonomia, a gente constrói afeto. Muitas coisas é a pessoa do lado de fora ou não tem relações ou tem relações que minam tudo aquilo. Não Totalmente. rola por si só. Totalmente. E aí eu tava pensando, a gente caminhar um pouco, acho que a gente já conseguiu convencer vocês que é importante nutrir as amizades, Acabar né? esse episódio, já manda mensagem. Quando você estiver ouvindo, manda mensagem pra sua amiga, pro seu amigo. Vai marcar aquele café, aquela série que vocês estavam Que você marcando tá de ver junto. postergando porque não consegue parar de pensar em trabalho ou porque só tá dando tempo e espaço pro seu relacionamento amoroso. Exatamente. Marca, faz esse esforço pelas suas amizades, que vai pra minha próxima pergunta, que é como que você enxerga esse lugar da manutenção? Assim, desse investimento de tempo, de energia que requer, ainda mais na vida adulta. E aí a gente também poderia fazer vários atravessamentos, porque tempo é um objeto de luxo hoje em dia. Sim. Mas como que você, assim, vê como que é a sua experiência nesse lugar de fazer essa manutenção dessas amizades na sua vida hoje, na vida das pessoas que você atende, enfim. Eu entendo, Ana, isso que você pergunta como, não tanto como um investimento, porque eu acho que esse termo já leva para essa lógica capitalista, que você precisa correr e você precisa ser produtivo nisso, Sim. né? Mas acho que é uma necessidade básica, né? Se a gente for pensar no que um ser humano precisa para estar vivo, essa manutenção, né, essa rede básica de pelo menos uma outra pessoa ou duas, o que fizer sentido na dinâmica da pessoa, isso é o básico. Sim. Então você precisa estar em relação. Então a gente não tá falando aqui sobre encontrar muito tempo, porque senão a gente vai colocando também alguns empecilhos que a coisa nunca vai fluir. E mais uma vez, vira uma lógica de produtividade, né? De quantificação e não de qualidade. Exatamente. E de atender, dar mais um check ali na sua lista de demandas. Então, da mesma forma que você precisa de ar para respirar, de comida para ficar em pé, né? De água para se manter hidratado, você precisa de relações que te sustentem. E a relação, ela é tão fundante, assim, eu acho que ela é tão básica, que quando a relação tá ruim, o seu corpo sente os efeitos dessa relação. Sim. Né? A sua vida sente essa dinâmica do quanto que aquilo tá pesando. Você não consegue fazer as coisas direito, você não consegue pensar direito, você não consegue se organizar, né? Então eu prefiro olhar nesse lugar de um direito básico. A gente precisa ter direito. Nossa, isso é muito importante. A cultura, lazer, diversão e nutrir boas relações. É isso, acho que é um direito básico. Eu acho isso muito importante que você está falando. Porque eu tava ouvindo você e pensando, de novo, assim, na minha vida pessoal e até nas minhas clientes e tal. E como que fica muito nesse lugar. Até se a gente falar em necessidades, assim, a gente hoje em dia tá vivendo numa lógica de produtividade, hiperprodutividade, né? Muito atravessada pelo ideal neoliberal de trabalho e produtividade tá acima até das nossas necessidades básicas. Assim, a forma como as pessoas estão agindo e, mais uma vez, né, a gente óbvio, vai olhar para nossa responsabilidade, mas a gente não pode deixar de levar em consideração que a gente está numa estrutura que nos, em algum grau, obriga, assim, a compactuar em algum nível, pelo menos, com essa lógica, né?
Mas eu fiquei pensando nesse lugar, assim, de como que a gente vai reproduzindo essas formas de viver o mundo e a vida, e mais uma vez, cada um dentro do seu recorte de privilégio, porque seria muito fácil a gente falar que, escutem esse episódio, pronto, vamos romper contra o sistema. Pare de trabalhar, vá viver sua vida, suas relações. Não é sobre isso, né? Mas sim da gente, pelo menos, resgatar essa consciência e com o que a gente tem dentro do contexto que a gente tem, o que a gente vai fazer com isso aqui agora que a gente tá percebendo. Mas eu só fiquei com vontade de reforçar esse ponto. Eu achei muito importante o que você falou, porque eu realmente vejo que me parece que trabalhar e produzir tá acima das nossas necessidades básicas, falando de comer, tá? Pular a refeição para atender mais uma pessoa, ou para quem trabalha em empresa, né, assim, para fazer aquela reunião. Então é muito complexo, muito doentio esse momento que a gente está vivendo dessa extrema lógica de produtividade. Mas é importante, assim, achei muito importante você olhar, você trazer esse ponto de que é um direito, ou deveria ser um direito e uma necessidade básica, assim, né? Mas eu fiquei pensando mais uma vez nisso, né? Dado que como que você maneja, assim? Porque eu me pego muitas vezes nesse manejo das minhas relações de amizade, todas, na verdade, né? Assim, mas de amizade. Primeiro, caindo nessa, vou chamar de cilada. Que é fácil de cair, de centralizar mais no relacionamento amoroso. Não vejo hoje que minha vida é centralizada no relacionamento amoroso, mas vejo, assim, que é fácil de escorregar e de estar dedicando mais tempo e energia a esse âmbito. E aí é o tempo todo resgatando essa consciência e fazendo escolhas. E é isso que eu ia falar. Eu acho que é muito importante ser intencional com você e com o seu tempo. Mas eu ia falar isso, assim. Então, às vezes eu me pego tratando esse âmbito da minha vida como se fosse até um âmbito de trabalho. Do tipo, tá, então me fala seus horários, eu falo os meus, a gente marca na agenda, assim, uma coisa um pouco até robótica, né? Talvez eu acho que que seja necessário. Assim, não vamos também entrar numa utopia, né? De como que a gente gostaria que fosse. Mas é difícil, assim. O que eu mais vejo ali nas minhas amizades é uma dificuldade muito grande da gente conseguir manejar esses muitos pratinhos que a gente precisa equilibrar nessa fase da vida, assim. E tá aberto também ao momento que isso não vai dar muito certo, né, assim. De que isso não vai ser muito manejável, porque a gente precisa sobreviver dentro de uma lógica que não abre espaço para essas relações genuínas, né, assim. Cultivar isso demanda esse tempo, demanda esse olhar muito atento ali. Mas se a gente já tá ligado que isso é uma prioridade, acho que isso já é um bom começo. Tá. Sabe? Não vai ser um cenário perfeito, não vai ser ideal, porque tem todos esses atravessamentos, né? Que a gente pontuou aqui. Mas se isso é um princípio, se isso tá dentro ali do seu escopo, do que é inegociável, do que você entende como um valor importante pra você, como algo que te sustenta, acho que fica mais acessível de você cuidar, né? De alguma forma. E de saber, por exemplo, quais são aquelas amizades que você vai conseguir ter uma abertura pra, preciso agora. Outras não vão ser esse tipo de relação, mas acho que a gente precisa ser também mais gentil com a gente nesse processo, porque senão a gente não investe, né? Virar mais uma cobrança. Não, é mais uma cobrança, é mais uma coisa, então eu prefiro não fazer, porque é difícil. Acho que esse é um bom caminho. A gente precisa confiar que nas margens, né, nesse caminho de resistir e de encontrar e de investir em outras formas de relação, existe possibilidade. Mas é uma brecha muito pouca, mas é a brecha possível, é o que a gente tem, e a gente precisa acreditar nisso para começar a mexer, né? Eu acho muito difícil a gente fazer uma estrutura ruir por completo, porque é um projeto historicamente muito bem estruturado, né? Pra guiar as nossas relações, guiar o que a gente pensa. Mas a gente pode ver a beleza na resistência ali, né? No que acontece na margem, que o dominante não tá vendo, e a gente conseguir ter o fôlego pra continuar. Eu gostei muito do que você falou de fazer o possível, assim, porque eu também acho que no processo de perceber que é algo que talvez seja difícil, até porque se a gente, ou se você que tá ouvindo, passou sua vida inteira se estruturando e se relacionando, por exemplo, dessa forma que centraliza sua vida no relacionamento amoroso, uma das coisas que a gente mais fala enquanto terapeutas ali, né? Não vai ser de um dia pro outro e não vai ser fácil que a gente vai mudar, assim, uma forma que a gente sempre agiu e que a gente sempre funcionou de alguma forma, né? Então, mais do que eu ia reforçar isso, assim, não se deixe derrotar pelo difícil.
faz o esforço que é possível dentro do que é possível pra você, porque eu diria que o ganho vale a pena. Com O certeza. preço de lidar com o difícil vale a pena pelo ganho que se tem quando a gente resolve, eu ia falar investir de novo, quando a gente resolve ser Cuidar, intencional, né? cuidar mais das nossas relações, do nosso tempo, do nosso afeto pela gente e pelos outros. Eu acho que vale muito. É isso. E é trabalhar nessa troca, né, de vocabulário. A gente não tá investindo, a gente tá cuidando. E o cuidar, ele já é naturalmente uma atividade que é banalizada, né? Que ela não é vista como algo digno, mas tem muita coisa significativa no cuidar. Então, fica pensar essa perspectiva, né? Como que a gente tem cuidado das nossas relações como uma forma de cuidar da gente, direta e indiretamente. Gente, depois dessa fala incrível da nossa diva, esse é o episódio de hoje. Deixem aqui embaixo nos comentários. Eu sempre pergunto pra vocês, a mesma coisa que eu pergunto pros clientes da clínica, que é o que vocês estão levando do episódio de hoje? Seja alguma fala da Net, alguma fala minha, algum insight, alguma reflexão que vocês tiveram, coloquem aqui embaixo nos comentários que a gente vai amar ver. Não esquece de comentar, que faz muita diferença até na divulgação do projeto. E eu fiquei pensando, assim, também uma reflexão. Eu gosto sempre de deixar uma reflexão pra galera, que é qual ato intencional em relação às suas amizades você talvez não esteja fazendo, que você pode buscar fazer, assim, um ato, falando da parte mais prática agora, assim, o que você pode pensar? E quando eu falo intencional, é nesse sentido de ter um objetivo, de ter um foco, de botar uma intenção naquilo e agir de acordo com aquela intenção. O que vocês podem fazer? E sabe o que eu também fiquei pensando? Eu pensei em pedir pra vocês deixarem dicas aqui embaixo nos comentários do que vocês fazem, o que ajuda vocês a fazerem essa manutenção. Tipo, eu pensei fazer um calendário em conjunto com as suas amigas. Ou fazer um grupo que seja só pra marcar tal coisa. Enfim, o que vocês tiverem de dica também pra compartilhar. A ideia, como você bem falou ao longo do episódio, é que esse podcast seja o mais comunitário possível nesse lugar das trocas virem daqui pra aí e também daí pra cá. Então coloquem nos comentários, eu acho que vai ser muito legal a gente ver e vocês também poderem ver as dicas de todo mundo. Anete, muito obrigada por estar aqui comigo. E fala onde as pessoas podem te encontrar, se a sua agenda tá aberta, quem você atende. Eu tô muito ativa no Instagram, né? Eu gosto muito de trocar. Então, tenho sempre um story ali, um post, um vídeo no anetsantos.pc, ANETTE santos.pc. Ainda não tô com a agenda aberta, porque tem outros projetos na vida acontecendo, mas eu gosto de conversar. Então, se vocês quiserem fazer uma roda de conversa, juntar uns amigos pra gente bater um papo. Sei da gente isso fazer eu amo. Um grupo de leitura desse livro. Vamos. E, gente, todas as informações da Anete vão estar aqui embaixo na descrição. Não esqueçam de comentar, de curtir esse episódio, de compartilhar, principalmente ajuda muito na divulgação, de classificar o podcast com 5 estrelinhas. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio do No Sofá da Minha Casa. No sofá da minha casa. É no sofá da minha casa.